I woke hihi, pô, bire, 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 bire. Vamos responder perguntas, não ignorantes, mas de meus amigos. Estou passando vergonha na internet. Eu digo que eu quero fazer um canal sério, sem esse negócio de memes, sem esse negócio de tudo, eu não consigo. Tô Michael Gessado. Eu assisti o filme do Michael Jackson. Eu estou em Mike Gessado. Simplesmente porque quando eu tomei consciência da minha vida, que foi em 2010, o rei do pop já estava morto. Eu não conseguia aproveitar a música dele enquanto ele estava vivo. Mas é gênio, é gênio. Teve uma época que eu não gostava do Michael Jackson, achava ele outra coisa. Mas eu fui conhecer a história, eu me arrependi de não ter gostado. Gênio, gênio, gênio. Deus deu um dom absurdamente bom pra ele. Meio esquisitinho ele era meio doidinho, mas eu também sou e ninguém fala nada. Todo mundo fala. Enfim, vamos deixar de falar de Michael Jackson e vamos falar aqui das perguntas que me fizeram. Eu cheguei em dois amigos pentecostais meus, a ideia era para ser três. Só que esse terceiro, ele não tava mandando as perguntas para eu responder em vídeo, ele tava meio que me afrontando para eu debater com ele no WhatsApp. Aí eu perdi minha paciência, eu sou pavio curto, pequei, porque eu perdi minha paciência e foi. Porque eu sou péssimo pra isso, meu irmão. Eu sou meio irritado às vezes. Perdão, se você estiver assistindo esse vídeo aí, Felipe, perdão, tamo junto, meu irmão. Eu sou péssimo pra isso. Quando eu vou. Vou nem tentar me justificar aqui, mas esses meus dois amigos, que são muito respeitosos, inclusive me pagaram uma comida, tamo junto. Me mandaram algumas dúvidas deles aqui no WhatsApp. Semana que vem eu vou fazer a mesma coisa, mas vai ser dúvida até com meu amigo que é calvinista, pô. E eu vou responder essas perguntas aqui que ambos fizeram, obviamente, com a Bíblia. Porque qual é o meu problema com os neocalvinistas e neopuritanos? Vocês sabem que eu tenho muito problema com tudo que bota esse neo no nome. É neocapitalista, é neoliberalista, é neo não sei o que. Pra mim, tudo que tem esse nome neo na frente, eu tinha uma tese que eu falei até em um vídeo, é do capeta. Não é bronca falar isso de neocalvinista, porque, tipo, não é que sejam do capeta, mas porque os caras, principalmente neocalvinista, neopuritano, quer ficar debatendo com as pessoas, os pentecostais com os arminianos, o cara lá, o que foi expulso da igreja dele, que é batista, tá em tudo que é posto presbiteriano. Basicamente, os calvinistas, neopuritanos, querem responder as coisas, os debates, não com a Bíblia, que é a única autoridade final para o crente, para a vida do crente. Não, ele quer responder como John Piper disse, Timothy Keller disse, Bonhoeffer, luterano, disse isso, Calvino disse isso. Tá, os caras não são calvinistas, provavelmente vai estar cagando pro John Piper, vai estar chamando Tim Keller de herege, que nem eu chamava quando eu era neopentecostal, louco das ideias. Ou seja, vão estar nisso e não vão acreditar, a gente tem que responder com a Bíblia. E foi isso que eu propus para eles. Eu vou responder, obviamente, eu vou dar uma citação de Calvino, de algum pensador calvinista, da soteriologia, da esquematização, da eclesiologia reformada. Porém, a palavra final sempre vai ser da Bíblia. Eu só vou dar a fala desse pensador porque é um puxão de orelha para os pentecostais e arminianos. Vocês, quando forem criticar alguma coisa, vocês não podem criticar com falaram isso, disseram aquilo, isso daqui que faz com o seu achismo. Não. Você tem que ir nas fontes primárias. E quando eu digo fontes primárias, não é citação de ChatGPT, não. É ir lá, Institutos da Religião Cristã. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre cristão reformado, o livro que eu estou lendo agora, aqui, ó, Cristão Reformado, do Iago Martins, recomendo muito, tá aqui na descrição, inclusive, esse livro. Aí vou até deixar ele aqui, porque qualquer coisa eu recorro a ele. Aí vai ter o Cristão Reformado do Iago Martins, porque meio que dá os pontos para isso, de forma bem introdutória. Aí você tem os 5 pontos do John Piper, que explica muito bem o calvinismo. A gente puxando aqui outro. Eu só estou citando Batista tirando Calvino. Aí a gente pega outro aqui, aí a gente tem o John MacArthur, que me explica muito bem. Apesar de eu ter minhas ressalvas com o John MacArthur, mas ainda assim tem um conhecimento lá. Para mim, o John MacArthur aí eu vou
eu reitero o juízo para não dar minha opinião sobre ele, senão eu vou estar julgando demais. Mas, enfim, show. Esse vai ser o objetivo. Já foi 5 minutos aqui, só de abertura. Vamos para as perguntas que tem muita. Muita pergunta pra caramba aqui mesmo. Vamos lá. A primeira pergunta que esse meu amigo me fez foi a seguinte: se Deus já escolheu quem vai ser salvo, para que evangelizar? Isso daqui é uma fonte de debate muito grande, até mesmo para outras pessoas que não entendem muito. Porque, tipo, eu tava conversando uma vez com meu tio, e ele falou isso: se Deus escolhe quem é salvo, para que evangelizar então? Para que permanecer firme na palavra? E simplesmente porque Deus é soberano. Deus determinou o fim, Deus escolheu os seus eleitos, mas também escolheu os meios, escolheu como que a palavra vai chegar nos eleitos. E não é uma estalar de dedos dele que a lâmpada vai ser acesa. Não. As pessoas são salvas por meio da evangelização. A gente tem aí alguns exemplos, mas antes só um adendo aqui. Por isso que muitas IPBs, muitas igrejas presbiterianas têm que acordar urgentemente e ir para o evangelismo. Eu tento me acordar urgentemente porque eu sou muito vergonhoso, eu tenho muita vergonha. E eu estou cortando, impedindo que alguma pessoa conheça a palavra de Deus por causa da minha vergonha. Eu tenho que ir lá fazer, acordar o domingo de manhã no dia do evangelismo da minha igreja e bater na porta e falar: você conhece Deus, você conhece o Criador dos céus e da terra, que quando o homem pecou foi expulso da presença dele, mas por meio do sacrifício de Cristo agora está vivo. A gente precisa ter essa ânsia pelo evangelismo, porque é assim que os eleitos vão ser salvos. A gente tem exemplos aqui como Romanos 10, 14, 15, que a gente vai ter uma exposição, eu não vou ler inteiro esse versículo, porque vamos ter uma exposição mais para frente sobre, que é como crerão aqueles que não ouviram. E a gente tem um exemplo de Atos 13, 48, vou abrir aqui minha Bíblia. Atos 13, 48 é o mais claro possível sobre isso. Vou abrir aqui se o aplicativo da Bíblia me deixar, né? Porque tá difícil a situação. Feliz Dia das Mães, pessoal. Feliz Dia das Mães. Atos 13, 48. Atos 13, 48. Cadê o 48 aqui? 48. Que basicamente fala: os gentios ouvindo isso se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vou até marcar aqui. Basicamente, os gentios que escutavam, era feito o evangelismo, e aqueles que eram destinados para a vida eterna criam no Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente é isso. Deus determina o fim, determina os eleitos, mas também determina os meios. A grande comissão é isso. É uma ordenança do Senhor a gente evangelizar. Deus escolhe quem será salvo e também escolhe o meio. Uma frase de João Calvino, no seu livro das Institutas, ele fala: Deus ordena não apenas o fim, mas também os meios pelo qual esse fim é alcançado. Por isso que nós, mesmo com a soberania de Deus, evangelizamos. Evangelizamos porque cremos que o chamado vai ser totalmente eficaz para aquelas pessoas que são eleitas do Senhor. Próxima pergunta que fizeram. Igor, já imagino a sua resposta. Mas, se for justamente isso, não faz Deus injusto? Ele escolhe uns e rejeita outros? Ele não estaria fazendo acepção de pessoas? Bom, a acepção de pessoas não é sobre escolher uns e outros, não. A acepção de pessoas é escolher deliberadamente por conta de obras, por conta de meios que eles fazem, de coisas que eles fazem, ou até mesmo por conta de tribos. Aquela tribo ali pode ouvir a Deus, essa tribo aqui não. Ou uma segregação. Os brancos podem ouvir a Deus, os negros não, o pessoal da periferia não. Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus simplesmente escolhe seus eleitos não por obras que eles fazem, mas pelo beneplácito da sua vontade. E a própria Bíblia já responde isso, e eu também não vou fazer muito a leitura disso, porque vamos ter uma exposição desse texto, que é Romanos 9, basicamente. Romanos 9, 14, 15, a injustiça da parte de Deus, e Paulo logo depois responde: de nenhum modo. Deus endurece o coração de quem ele quiser. Eu endureço o coração de quem eu quiser, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Romanos 9, 18, tem misericórdia de quem quer e endurece quem ele quer.
A lógica na teologia calvinista, a lógica na teologia reformada é: ninguém merece ser salvo. A gente tem essa visão de que o ser humano é bonzinho, que Deus vai escolher uns e outros vai para o inferno, é injusto. Não. O ser humano, essas pessoas que vão ser condenadas, merecem queimar no fogo do inferno. Eu mereço queimar no fogo do inferno pela eternidade, pelos meus pecados. Porém, Cristo nos salva. Cristo é a única obra redentora e o ser humano não merece estar salvo, não merece ver a face do Messias. Se Deus salva qualquer pessoa, se Deus salva apenas uma pessoa, isso é graça. Se Deus escolhe não salvar ninguém, não escolhe não salvar 3 pessoas, 5 pessoas, 1 bilhão de pessoas, isso é justiça. Porque todos somos culpados diante de Deus. Jonathan Edwards, em seu livro, posso estar enganado, posso estar muito enganado, mas eu acho que é esse livro daqui, Os Pecadores nas Mãos de Deus Irado, em vários sermões que ele faz. A Jonathan Edwards fala o seguinte: a única coisa que o homem contribui para a salvação é o pecado, que a torna necessária. Essa é a única contribuição que o homem dá para a salvação. E outra dúvida também bastante boa, a gente tem vídeo falando sobre o livre-arbítrio aí no canal, tanto de uma perspectiva mais filosófica quanto de uma perspectiva mais cristã. Eu vou tentar encontrar e deixar aqui no cardzinho em algum lugar em cima, depois você assiste. Pergunta foi: e o livre-arbítrio? A gente não escolhe aceitar Jesus? Primeiramente, eu não tenho nada contra o termo aceitar Jesus. Fui para uma igreja de um pastor amigo meu, que é uma igreja bem metodista. Eu não diria nem que é arminiana, nem que é pentecostal, nem que é... Cara, eu diria que é metodista. É arminiana no sentido, mas não é pentecostal, é metodista. É John Wesley lá veio a eles. Eles usam o termo aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Eu não tenho nada contra esse termo. Por quê? A vontade, o arbítrio do homem está completamente corrompido pelo pecado. Os pentecostais mais clássicos vão concordar com a depravação total. Porém, eles vão ter essa diferença, que a depravação total não torna o homem morto, torna o homem mais, como eu posso dizer, caído ao pecado, mas ainda com possibilidade de escolha. A depravação total em tudo diante da Bíblia faz a gente acreditar. A gente tem aí Romanos 3:11, Romanos 3 inteiro a explicação disso, Romanos 3:1 do 18 ao 30, se eu não me engano, fala justamente sobre isso também. O homem é indesculpável, o homem está morto, o homem não tem vontade. Não é que o homem não tem um livre-arbítrio, a gente tem o arbítrio, a gente tem uma livre vontade de escolher. Eu vesti a camisa do Real Madrid hoje porque eu quis, eu vesti azul porque eu quis. Porém, Deus pode se apresentar para esse homem de várias formas, de tudo que é possível. A vontade do homem nunca vai ser conhecer a Deus, nunca vai ser se aproximar de Deus, nunca vai ser aceitar a Deus. O que a gente tem é justamente Deus mudando o coração do homem, tirando o coração de pedra, tirando o coração morto e dando um coração de carne, para que aí sim ele possa aceitar a Deus. Por isso que eu não tenho nada contra Deus. É meio que um paradoxo. É Deus que nos chama, é Deus que muda o nosso coração, é Deus que quebra o arbítrio do homem para o mal, para fazer esse homem estar livre do pecado. O homem escolhe, mas sua vontade está completamente corrompida até que Deus a mude. Tem um capítulo inteiro sobre depravação total aqui. Tem 2 capítulos aqui nesse livro, Cristão Reformado. Está aqui na descrição com o meu link de afiliado para vocês pegar. Que é muito bom para introdutório. Tem aqui o capítulo da depravação total, que explica justamente sobre isso, as declarações de miséria humana no Antigo e no Novo Testamento. E tem outro que explica a eleição incondicional, predestinação no Antigo Testamento, predestinação no Evangelho, predestinação na ação missionária de Atos e predestinação em Paulo, que explica justamente isso. E uma ressalva para a eleição dos perdidos. E ele explica também sobre a presciência, como que está estabelecida a presciência, mas basicamente recomendo muito aqui o Cristão Reformado. Igor, mas você fez o que os neocalvinistas fazem. Calma, meu pequeno pupilo. Vamos abrir a Bíblia aí em João 6:44, que para mim é um dos textos mais incríveis para a gente falar sobre isso. João 6,
44. Cadê 44? Aqui. Basicamente é o próprio Cristo falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, só vamos até Cristo se o Pai nos chamar. E os eleitos podem resistir a essa graça, podem resistir ao chamado de Deus, até o momento que o chamado seja totalmente eficaz. Ou seja, a graça é resistível até a graça não ser mais resistível e se torna irresistível. Outro que prova a depravação total, que isso daí é clássico, que torna o ser humano morto, é o Romanos 3:11. Isso daí é clássico. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós não conseguimos buscar de livre vontade a Deus. Todos desviaram e juntamente se tornaram inúteis. E não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Voltando um pouquinho, a gente leu o 11 e o 12, no verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, essa é a analogia da depravação total, basicamente, que temos aí. Como Calvino fala, o homem não é livre para escolher o bem, a menos que seja libertado pela graça. Voltando aqui para a próxima pergunta, vamos lá. Igor, Cristo morreu por todo mundo ou só pelos eleitos? Vamos lá. A morte de Cristo Jesus é suficiente para todos. É suficiente para todos. Ou seja, o chamado comum, chamado de Deus, é para todos. Porém, a morte de Cristo e o chamado de Deus é totalmente eficaz para os eleitos de Deus. Isso daí é clássico. Não tem nem muito como eu desenvolver se não mostrar a Bíblia nisso daqui. João 10:11. João 10. Vamos voltar para João. A gente vai abrir muito a Bíblia aqui. João 10:11. Que Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, as ovelhas de Cristo é justamente aí falando da sua igreja. A analogia que Paulo fala entre Cristo e a igreja e o casamento lá em Efésios 6 só se torna possível se a morte de Cristo foi suficientemente e eficaz para os eleitos. Porque o marido só morre pela esposa e Cristo só morre pela sua igreja. A morte de Cristo foi totalmente eficaz para a sua igreja. A gente seguindo um pouquinho mais aqui, a gente tem Mateus 1:21 que fala: salvará o seu povo dos seus pecados. A gente vê que Cristo salva o povo, a sua igreja, não mais Israel, mas a sua igreja escolhida. John Owen fala o seguinte: Cristo não morreu para tornar a salvação possível, mas para torná-la certa. Não é uma salvação de que, você pode aceitar Cristo, não é tornar a salvação possível. A salvação está certa e cumprida em Cristo Jesus para a sua igreja santa e amada. Show? Próxima pergunta. Deus quer salvar todo mundo? Não quer? Eu gostei dele porque eu acho que ele tá virando calvinista. Esse meu amigo tá virando calvinista, já vira. Depende do tipo de querer. Deus deseja que todos sejam salvos, como está lá em 1 Timóteo 2:4. Perdão que eu tive que olhar aqui minha anotação. Em 1 Timóteo 2:4. Deus deseja que todos sejam salvos, mas isso não é a vontade decretiva, um decreto eterno de Deus. Por Deus, todos nós seríamos salvos, mas isso seria injusto. Efésios 1:5 fala que Deus nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade. Dentro da teologia, isso é o que chamamos da diferença entre as duas vontades de Deus. A vontade revelada, a vontade que todos se arrependam, que Ele quer que todos se arrependam, mas a vontade decretiva, a vontade que Deus decreta. E Deus decide quem será salvo. Basicamente é isso. A gente tem aí o que eu já falei de Timóteo e Efésios. E Calvino fala: há uma vontade secreta de Deus pela qual ele governa todas as coisas. Mas por que? Não sei o que. Rapaz, isso é o que está implícito na Bíblia. É o que está implícito na Bíblia. Escancarado. A gente não tem como dizer que está errado nem nada do tipo. Mas eu simplesmente digo, isso daí eu falo com toda a veemência. Eu não sei. Não sei explicar por que Deus faz isso, se tem algum plano por trás, e isso daí a gente só vai saber na eternidade. O que acontece? Próxima pergunta. Se a graça é irresistível, porque tem gente que resiste ao Espírito Santo?
Tem um capítulo aqui muito bom sobre isso, que é a... Cadê aqui, ó? Graça irresistível. Aí tem soberania geral, o Deus que controla tudo, soberania específica, o Deus que vence os corações, o apossar do Espírito, conclusão e aplicações. É basicamente sobre isso. Vou tentar explicar aqui. A resistência externa das pessoas a Cristo é o que todos fazem, porém tem o chamado eficaz. A graça é totalmente irresistível para as pessoas que estão corrompidas. A graça de Deus é resistível para os mortos. Os mortos não têm vontade. E é o que a humanidade é. Porém, a graça de Cristo é resistível até o momento que a graça não seja mais resistível. Ela se torne irresistível. Deus chama, dá oportunidade e vai acontecendo um processo. Até o momento que as cadeias são quebradas no coração, que as chaves do calabouço são abertas e a ovelha responde o chamado do bom pastor. A gente tem aí o exemplo de Atos 7,51, que fala que vós sempre resistis ao Espírito Santo. E ele está falando com um público de pessoas mortas, descrentes, que estão ou no processo para a salvação, ou que ainda não têm eleito nenhum, por isso estão resistindo à graça. E João 6,37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Não é todo aquele que o Pai me der, se ele assim quiser, virá a mim. Não, é todo aquele que o Pai der a Cristo, irá a Cristo. É o chamado eficaz. Em resumo, todos nós resistimos de forma inicial a Deus. Nós não queremos buscar a Deus. Nossa vontade é corrompida pelo pecado. Mas os eleitos são transformados internamente. Os eleitos são transformados por Deus. E isso é simplesmente fantástico. Eu acho que tem um livro ali, ó, Confissões de Santo Agostinho. Isso daí, Confissões de Santo Agostinho, é perfeito para você entender um pouquinho disso mais em cada oração que Agostinho faz. Próxima pergunta. E quem nunca ouviu o Evangelho vai para o inferno? Sim. Romanos 1, 20. Romanos, na verdade, é 20, meu Deus. Não sei. Eu acho que é 20. Porque eu anotei aqui 20, então vamos lá. Romanos 1, 20. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, todos são culpados diante de Deus. Porque Deus se revela na natureza, se revela para as pessoas, mas eles preferem a morte. E sem a pregação do Evangelho, para chamar os verdadeiros eleitos, vão para o inferno. As pessoas que morreram sem conhecer a Cristo dentro da nova aliança vão para o inferno. A missão não é dar a chance da pessoa se converter a Cristo. A missão é levar a salvação. Quem vai chamar é Deus. A missão é levar a palavra da salvação. Se a pessoa é eleita, ela pode perder a salvação? Não. João 10, 28, ninguém a arrebatará da minha mão. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A salvação não pertence a você, não foi você que escolheu, tudo pertence a Deus. Tudo depende de Deus e não do homem. Como diria São Nicolau, se Cristo é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, a salvação pertence a Ele e não ao capricho do homem. Muito boa essa frase de São Nicolau no Concílio de Nicéia. A perseverança dos santos é que o salvo sempre persevera, porque Deus o sustenta. Show? Eu poderia completar mais essa resposta, mas eu vou completar com a outra pergunta que ele fez. Eu entendo que você vai responder que não. Então, para que santidade? Já não está tudo decidido? Porque a santidade, primeiramente, evidencia a eleição. E outra, a perseverança dos santos acontece também. Lembra do evangelismo, que Deus determina o fim e os meios? Basicamente, a perseverança dos santos também. Deus determina o fim, determina que somos eleitos, mas também determina os meios. Nós somos salvos porque as pessoas pregam o evangelho continuamente para a gente, porque estamos congregando em um corpo de Cristo, porque buscamos a santificação. É assim que Deus nos sustenta, é com esse meio. A santidade é evidência da eleição. A gente tem lá Tiago, que diz que as obras não salvam, porém as obras evidenciam a fé. Efésios 1,4, eleitos para sermos santos. Hebreus 12,14, sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, a perseverança dos santos mostra que agora que somos santos, nós não queremos mais o pecado, mas queremos agradar a Deus. Não porque para sermos salvos, mas por amor a Ele. Quem foi eleito não vive largado. Quem é eleito é transformado e vive uma luta constante com o pecado.
Basicamente é isso. Toda a minha tese que eu estou fazendo lá na exposição de Romanos. Recomendo você assistir aqui no cardzinho a minha exposição de Romanos. Show? E a última pergunta para a gente fechar. Sobre a perseverança dos santos. Se nós não precisamos de santidade ou nada do tipo, não esfria a fé? Parece tudo muito engessado. Eu dei uma bela aliviada no que ele escreveu aqui, porque se eu fosse eu era cancelado. Basicamente, na verdade, faz o contrário. A perseverança dos santos não esfria a fé. A perseverança dos santos dá uma segurança absoluta para os santos de Deus. Romanos 8,30, aos que predestinou, chamou, justificou, glorificou. Isso a gente chama de cadeia dourada da salvação dentro da teologia. Basicamente, Deus começa, Deus chama, Deus sustenta, nos justificando e Deus termina a sua boa obra nos glorificando. E para reinarmos com Ele futuramente e o glorificarmos, dando toda a glória e honra ao seu nome. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui foram respondendo algumas dúvidas de dois amigos meus pentecostais do fogo, meus irmãos em Cristo, sobre o calvinismo, sobre a teologia reformada. Se você quer mais vídeo assim, deixa aqui embaixo seu comentário, curte o vídeo, se inscreve. E semana que vem vou trazer mais questões envolvendo dúvidas até de amigos calvinistas meus. Vai ter, pelo que eles já me mandaram, vai ter Efésios aí falando também, uns para apóstolos, mestres, um amigo calvinista meu defendendo o batismo somente por imersão. Somente não, mas ele é mais fã da imersão. Então semana que vem vai estar muito boa aqui o RIP. Eu vou tentar fazer mais assim. Eu vou pegar umas perguntas do Instagram também. Então me sigam lá no Instagram, Igor Rafaelo, com 0 no final, no lugar do O. E simbora. Vamos embora aí. Clica no vídeo aí do lado e bora pro próximo.